A Sagrada Escritura. Catecismo da Igreja Católica 101104. Catecismo da Igreja Católica 101. Na condescendência de sua bondade, Deus, para revelar-se aos homens, fala com eles em palavras humanas. As palavras de Deus, expressas em línguas humanas, tornam-se semelhantes à linguagem humana, como a palavra do Eterno Pai, assumida na fraqueza da carne humana, tornou-se semelhante aos homens. Verbum Domini 13. Deus, que é eterno e infinito, escolheu um caminho surpreendente para se comunicar conosco. Ele fala com palavras humanas. Assim como o Verbo eterno se fez carne em Jesus Cristo, também a palavra de Deus se encarna na linguagem das Escrituras. A Bíblia não é um livro qualquer, é o lugar onde Deus se deixa encontrar, falando conosco como um pai que conversa com seus filhos. Catecismo da Igreja Católica 102. Por meio de todas as palavras da Sagrada Escritura, Deus pronuncia uma só palavra, seu Verbo único, em quem ele diz tudo. Lembrai-vos de que é uma só a palavra de Deus que se estende por toda a Escritura, que é um só e mesmo Verbo que ressoa na boca de todos os escritores sagrados. Ele que, sendo no princípio Deus junto de Deus, não tem necessidade de sílabas, pois não está submetido ao tempo. Santo Agostinho. Toda a Escritura, do Gênesis ao Apocalipse, revela uma única palavra, o próprio Cristo. Não se trata de textos isolados ou desconectados, mas de uma harmonia profunda cujo centro é Jesus. Cada página das Escrituras, mesmo quando não o menciona diretamente, aponta para ele, o Verbo eterno feito carne. Catecismo da Igreja Católica 103. A Igreja sempre venerou as divinas Escrituras como venera o próprio corpo do Senhor. Ela nunca deixou de apresentar aos fiéis o pão da vida, quer da mesa da Palavra de Deus, quer da do corpo de Cristo. A Igreja nos ensina que a Palavra de Deus é sagrada como o próprio corpo de Cristo. Assim como recebemos a Eucaristia com reverência, também devemos nos aproximar da Escritura com o mesmo espírito de adoração e respeito. É Deus quem se oferece em alimento, seja no altar, seja no livro sagrado. Catecismo da Igreja Católica 104. Na Sagrada Escritura, a Igreja encontra incessantemente seu alimento e sua força, pois nela não acolhe apenas uma palavra humana, mas o que ela é realmente, a Palavra de Deus. Nos livros sagrados, com efeito, o Pai que está nos céus vem amorosamente ao encontro de seus filhos, para conversar com eles. Verbum Domini 21. A Bíblia não é apenas inspiração humana, nela ressoa a voz amorosa do Pai. Quando a lemos, não estamos apenas estudando uma doutrina, mas ouvindo Deus que vem ao nosso encontro como Pai amoroso que deseja falar conosco. É dessa palavra que a Igreja vive e se fortalece ao longo dos séculos. Catecismo da Igreja Católica 105. Deus é o autor da Sagrada Escritura. As coisas divinamente reveladas, que estão contidas e se apresentam na Sagrada Escritura, foram consignadas por escrito sob a inspiração do Espírito Santo. A Santa Mãe Igreja, segundo a fé dos apóstolos, reconhece que todos os livros tanto do Antigo como do Novo Testamento, com todas as suas partes, são sagrados e canônicos, por terem sido escritos por inspiração do Espírito Santo e têm a Deus por autor, e como tais foram confiados à própria Igreja. Verbum Domini 11. A Bíblia é um livro humano em sua forma, mas divino em sua origem. Cada palavra foi escrita por autores humanos, mas inspirada pelo Espírito Santo. Por isso, a Igreja vê em toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento, a palavra verdadeira de Deus, confiada à sua guarda e transmissão fiel. Catecismo da Igreja Católica 106. Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados.
Na redação dos livros sagrados, Deus escolheu homens dos quais se serviu, usando de suas próprias faculdades e capacidades, de modo que, agindo ele neles e por eles, como verdadeiros autores, consignaram por escrito tudo e somente aquilo que ele queria, Verbum Domini 11. A inspiração divina não anula a ação humana. Os autores sagrados escreveram com liberdade, estilo próprio, dentro de seu tempo e cultura. Mas tudo foi conduzido por Deus, para que nada fosse escrito fora de sua vontade. Esse mistério da cooperação entre o humano e o divino é parte da beleza da Escritura. Catecismo da Igreja Católica 107. Os livros inspirados ensinam a verdade. Como tudo que os autores inspirados ou hagiógrafos afirmam deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo, deve-se confessar que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade que Deus, por nossa salvação, quis ver consignada nas sagradas letras. Verbum Domini 11. A Bíblia não erra ao ensinar aquilo que Deus quis revelar para nossa salvação. Mesmo que use estilos literários diversos e fale de tempos antigos, sua mensagem salvífica é verdadeira e confiável. É uma fonte segura de fé, porque seu autor é o próprio Deus. Catecismo da Igreja Católica 108. Todavia, a fé cristã não é uma religião do livro. O cristianismo é a religião da palavra de Deus, não de um verbo escrito e mudo, mas do verbo encarnado e vivo. Para que as Escrituras não fiquem em letra morta, é necessário que Cristo, palavra eterna do Deus vivo, pelo Espírito Santo, nos abra o Espírito à compreensão das Escrituras, Lucas 24,45. O coração da fé cristã não é um livro, mas uma pessoa, Jesus Cristo, o Verbo vivo. A Bíblia só pode ser compreendida plenamente quando a lemos com Cristo, em Cristo e por Cristo. Por isso a Igreja sempre une a Escritura à vida do Espírito e à liturgia, onde o Verbo se torna presente entre nós. Catecismo da Igreja Católica 109. Na Sagrada Escritura, Deus fala ao homem à maneira dos homens. Com efeito, para bem interpretar a Escritura, é preciso também estar atento ao que os autores humanos quiseram exprimir e ao que Deus, por meio de suas palavras, nos quis manifestar. A palavra de Deus vem até nós revestida de linguagem humana. Para entendê-la corretamente, é necessário compreender tanto o contexto cultural e histórico dos autores quanto a intenção divina que se comunica através deles. A interpretação, portanto, exige atenção, respeito e fé. Catecismo da Igreja Católica 110. Para descobrir a intenção dos autores sagrados, é preciso levar em conta as condições de seu tempo e de sua cultura, os gêneros literários em uso naquela época, os modos então correntes de sentir, de falar e de narrar. Com efeito, a verdade se apresenta e se exprime diversamente nos textos de diverso gênero histórico, nos livros proféticos e poéticos, e em outros gêneros de expressão literária. Deus falou através de homens de épocas distintas, que usaram estilos variados: poesia, narrativa, profecia, parábolas. A leitura literalista pode empobrecer o sentido da Bíblia. Por isso, devemos respeitar o gênero de cada livro e buscar sua verdade com profundidade. A Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada à luz do mesmo Espírito por quem foi escrita. O Concílio Vaticano II indica 3 critérios para uma interpretação da Escritura conforme o Espírito que a inspirou. Ler a Bíblia não é apenas um exercício intelectual, é um encontro com o Espírito Santo. Para compreendê-la como palavra viva, é necessário rezar, escutar e acolher o Espírito que a inspirou. Catecismo da Igreja Católica 1.2, primeiro critério: leitura em unidade com toda a Escritura. É preciso atender ao conteúdo e à unidade de toda a Escritura. Com efeito,
Por muito diferentes que sejam os livros que a compõem, a Escritura é uma só em razão da unidade do desígnio de Deus, do qual Cristo Jesus é o centro e o coração, aberto desde sua Páscoa. Toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, revela um único plano de salvação centrado em Jesus Cristo. É preciso ler cada parte em harmonia com o todo, pois as Escrituras se iluminam mutuamente. Catecismo da Igreja Católica 1.3, segundo critério. Leitura na tradição viva da Igreja. É preciso ler a Escritura dentro da tradição viva de toda a Igreja. Segundo um axioma dos padres, Sacra Scriptura Principalius est in corde ecclesiae quam immaterialibus instrumenti scripta. A Sagrada Escritura está mais no coração da Igreja do que no material do livro escrito. A Bíblia nasceu da fé da Igreja e continua a ser interpretada à luz dessa mesma fé. A tradição viva, presente na liturgia, nos ensinamentos dos padres e no magistério, é o ambiente onde a palavra floresce. Catecismo da Igreja Católica 1.1.4, terceiro critério. Atenção à analogia da fé. É preciso estar atento à analogia da fé. Por analogia da fé entendemos a coesão das verdades da fé entre si e no projeto total da revelação. A interpretação de um texto bíblico nunca pode contradizer o conjunto da fé católica. A verdade revelada é harmoniosa, e cada doutrina se conecta à totalidade do mistério cristão. Catecismo da Igreja Católica 1.1.5. Segundo uma antiga tradição, podemos distinguir dois sentidos da Escritura, o sentido literal e o sentido espiritual, sendo este último subdividido em sentido alegórico, moral e anagógico. A concordância profunda entre os quatro sentidos garante toda a sua riqueza à leitura viva da Escritura na Igreja. A Bíblia não fala apenas ao intelecto, mas ao coração e à alma. Ela possui diversas camadas de significado, todas inspiradas por Deus, que nos conduz à plenitude da verdade. Catecismo da Igreja Católica 1.1.6, o sentido literal. O sentido literal é o significado pelas palavras da Escritura e descoberto pela exegese, segundo as regras da correta interpretação. Todos os sentidos da Sagrada Escritura se fundam no sentido literal. O primeiro passo é compreender o que o texto diz, com suas palavras, dentro de seu contexto. Só assim podemos ir além, sem nos desviar da verdade revelada. Catecismo da Igreja Católica 1.7, o sentido espiritual, alegórico, moral e anagógico. Alegórico. Podemos adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos ao reconhecer seu significado em Cristo. Assim, a travessia do Mar Vermelho é um sinal da vitória de Cristo e do batismo. Esse sentido nos mostra como os acontecimentos do Antigo Testamento se cumprem em Cristo e iluminam a nova aliança. Moral. Os acontecimentos relatados na Escritura devem nos levar a agir retamente. Foram escritos para nossa instrução, 1 Coríntios 10,11. A palavra de Deus não é apenas para ser lida, mas vivida. Ela nos ensina a escolher o bem e a rejeitar o mal. Anagógico. Podemos ver realidades e acontecimentos em sua significação eterna, conduzindo-nos à nossa pátria celeste. Assim, a Igreja na Terra é sinal da Jerusalém celeste. Esse sentido nos eleva. Ele recorda que a Escritura sempre aponta para o céu, nossa verdadeira casa. Catecismo da Igreja Católica 1.8. A importância da interpretação espiritual na tradição. Segundo uma máxima dos padres da Igreja, o Novo Testamento está oculto no Antigo, e o Antigo é desvelado no Novo. A exegese espiritual não se opõe ao sentido literal, mas o completa, quando está em conformidade com a fé da Igreja. A leitura espiritual da Bíblia é um tesouro da tradição.
Os padres da Igreja nos mostram que toda Escritura converge para Cristo, e nela o Antigo e o Novo Testamentos formam uma única revelação. Catecismo da Igreja Católica 1:9. O papel da Igreja na interpretação da Escritura. É à Igreja que compete interpretar autenticamente a Palavra de Deus, confiada aos apóstolos. Esta missão foi confiada ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Todavia, esta autoridade não está acima da Palavra de Deus, mas a serviço dela. A Igreja não é dona da Escritura, mas sua guardiã e intérprete fiel. Cabe ao magistério ajudar-nos a entender corretamente a vontade de Deus contida na Bíblia. Catecismo da Igreja Católica 120. A constituição do cânon bíblico. Foi a tradição apostólica que fez a Igreja discernir quais escritos deviam ser incluídos na lista dos livros sagrados. Esta lista integral é chamada de Cânon das Escrituras. Ela compreende 46 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. A Bíblia, como a conhecemos, é fruto de um processo vivido e reconhecido pela Igreja guiada pelo Espírito. O cânon não foi inventado, mas acolhido com fé e discernimento a partir da tradição viva. Catecismo da Igreja Católica 1:2:1. O Antigo Testamento é uma parte insubstituível das Sagradas Escrituras. Seus livros são divinamente inspirados e conservam um valor permanente. A revelação de Deus não começou com o Novo Testamento. O Antigo Testamento é palavra de Deus viva e atual, preparando o coração humano para a plenitude revelada em Cristo. Catecismo da Igreja Católica 1:2:2. A economia do Antigo Testamento destinava-se sobretudo a preparar a vinda de Cristo, Redentor do Universo. Estes escritos, embora contenham coisas imperfeitas e provisórias, testemunham toda a pedagogia divina do amor salvífico de Deus. Mesmo com limitações próprias do tempo, o Antigo Testamento revela a ternura e a fidelidade de Deus, que guia seu povo rumo à salvação. Catecismo da Igreja Católica 1:2:3, 1:2:4. A Igreja sempre venerou o Antigo Testamento como verdadeira palavra de Deus. Mas o coração de todas as Escrituras é o Evangelho, pois é ele que nos narra a vida e o ensinamento de Jesus. Todo o Antigo Testamento encontra seu cumprimento e sentido mais pleno em Jesus Cristo. Ele é a chave de leitura de toda a Bíblia. Catecismo da Igreja Católica 1:2:5, 1:2:7. Os Evangelhos ocupam um lugar central, pois são o principal testemunho da vida e doutrina do Verbo encarnado, nosso Salvador. A Igreja ensina que os 4 Evangelhos têm origem apostólica e são de máxima fidelidade histórica. Nos Evangelhos ouvimos o próprio Cristo. Eles não são apenas textos antigos, mas encontro vivo com a palavra feita carne. Catecismo da Igreja Católica 1:2:8-130. A unidade do plano divino. A unidade dos 2 testamentos decorre da unidade do desígnio de Deus e de sua revelação. O Antigo prepara o Novo e o Novo revela o Antigo. Ambos se iluminam mutuamente. A Bíblia não é um livro fragmentado. É uma única história de amor e salvação. Uma só palavra, um só Senhor, uma só fé. Catecismo da Igreja Católica 1:3:1, 1:3:3. A importância da leitura das Escrituras. A Sagrada Escritura deve ser o alimento da alma. A Igreja exorta com vigor e constância os fiéis a se nutrirem frequentemente da Palavra de Deus, pois a ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo. Ler a Bíblia é encontrar-se com Deus. Sem familiaridade com a Escritura, a fé enfraquece. A palavra é luz no caminho, pão para a jornada. Catecismo da Igreja Católica 1:3:4, 1:4:1. A Bíblia é um só livro e Cristo é o centro.
Através de todas as palavras da Sagrada Escritura, Deus pronuncia uma só palavra: seu Filho. Jesus Cristo é o centro e o coração da Escritura. Toda a Bíblia aponta para Cristo. Ele é a palavra eterna do Pai, o Verbo que se fez carne. Ler a Escritura é escutar a voz do Senhor. Neste artigo do Catecismo da Igreja Católica, mergulhamos na realidade profunda e viva da Sagrada Escritura, que não é apenas um conjunto de livros antigos, mas a palavra viva de Deus, confiada à Igreja para iluminar o caminho da salvação. Desde o início, o Catecismo nos ensina que Deus, em sua condescendência amorosa, escolheu falar conosco em palavras humanas, revelando-se de forma gradual, pedagógica e encarnada. A Bíblia não é fruto de um momento, mas de uma história sagrada, tecida por séculos, que culmina em Jesus Cristo, o Verbo eterno do Pai, a única palavra que Deus pronunciou plenamente. A inspiração divina garante que tudo o que está escrito na Escritura foi querido por Deus para a nossa salvação. Mas, ao mesmo tempo, a interpretação dessa palavra requer cuidado, oração e fidelidade. Não podemos lê-la como se fosse um livro qualquer. É necessário compreender o sentido literal, sim, mas também acolher os sentidos espirituais, alegórico, moral e anagógico, que revelam a profundidade inesgotável do mistério de Deus. O artigo nos mostra que a Sagrada Escritura deve ser lida na tradição viva da Igreja, porque a palavra foi confiada à comunidade dos fiéis, guardada pelo magistério e transmitida com fidelidade desde os apóstolos. A Bíblia não está acima da Igreja, nem a Igreja acima da Bíblia. Elas são inseparáveis, como a raiz e o fruto. A Igreja venera a Bíblia com o mesmo amor e reverência com que venera o corpo do Senhor na Eucaristia, pois ambas são pão vivo que alimenta a alma. Por isso, o Catecismo insiste: ignorar as Escrituras é ignorar Cristo, S. Jerônimo. A leitura orante da Palavra de Deus, na liturgia, na meditação pessoal e na catequese, é essencial para que o cristão conheça e ame a Cristo. O cânon bíblico, cuidadosamente discernido pela tradição, une os 46 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo. Toda a Escritura, do Gênesis ao Apocalipse, forma um único livro, e esse livro fala de um único mistério: Jesus Cristo. O Antigo Testamento prepara, anuncia e aponta. O Novo Testamento cumpre, revela e ilumina. Um não se entende sem o outro. Assim, este artigo nos convida a amar, estudar e viver a Sagrada Escritura como presença real de Deus em nossa vida. A Bíblia é a carta de amor do Pai ao seu povo. Nela, o Espírito Santo continua a falar, consolar, corrigir e santificar a Igreja. A palavra de Deus não é passado. Ela é viva, eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Ela julga os pensamentos do coração e renova a alma que a acolhe com fé. Hebreus 4,12.